Fala, aprovados! Como vocês sabem, no nosso programa de mentoria, nós temos uma importante ferramenta voltada a ajudar e acelerar o seu processo de aprovação, que são os nossos encontros coletivos, exclusivo para os nossos assinantes. E como funciona esses encontros coletivos? 2 vezes por mês, em regra toda primeira e terceira segunda-feira de cada mês, através de reuniões coletivas, nós vamos nos encontrar onde eu vou trazer temas importantes, assuntos, provas a serem corrigidas, vamos trabalhar com questões de concursos, além de aulas e revisões voltadas para te auxiliar e te preparar cada vez mais para o seu tão sonhado concurso público. Tudo isso pensando em você e para aumentar o seu rendimento. Assista este vídeo com uma aula gratuita e assim você vai conhecer mais sobre os nossos encontros coletivos. De novo, é exclusivo para os nossos assinantes dos nossos programas de mentorias. Para saber mais como funciona nossos programas de mentorias, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com e também conheça nosso serviço de consultoria. Tudo está lá para você no nosso site. Além disso, também se inscreva ao nosso canal para você ter acesso a todas as dicas, aulas, informações, conteúdos que vão te ajudar na sua aprovação e vai te tornar um aprovado. Segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. E vamos nessa. Pronto, nossa primeira coletiva do mês de janeiro. Primeiro, feliz ano novo a todos, para quem eu não falei diretamente hoje, acho que eu mandei mensagem para todo mundo. E quem eu não falei, de qualquer forma, feliz ano novo. Começamos 2023. Bom, primeiro aviso, galera, entraram muitos alunos hoje e aquela velha confusão de sempre, que saem os concursos, o edital saiu, a galera ansiosa. Cuidado com a ansiedade, primeira etapa. Segundo, olhem para trás para saber o que vocês fizeram antes de pensarem que vão resolver a vida em um mês, porque não vão. O estudo para concurso demora tempo, é um preparo de longo prazo, mas isso não quer dizer que você não deva fazer a prova. Pelo contrário, devem fazer as provas, todas as provas que forem possíveis de vocês fazerem de acordo com o seu desenvolvimento e principalmente, eu falo principalmente de acordo com o seu desenvolvimento, para não gastar dinheiro à toa. Viagem com cautela. A prova é na sua cidade ou um lugar próximo que você consegue fazer sem ter muitos gastos, faça à vontade. Pense nela como se fosse um simulado que você está pagando e se der bom, podem coisas boas acontecer, como a gente viu acontecer com alguns colegas nossos, né? Fizeram provas para arriscar e conseguiram já algumas aprovações. Então isso pode acontecer. Mas deixe que você vá com a cabeça tranquila, pensando que você vai simplesmente absorver aquilo ali como um treinamento, que é muito importante. A etapa de você fazer prova é muito importante também, porque, vamos ser honestos, são 5 horas, você perde o domingo, você fica com fome, vontade de ir no banheiro, com sono, de saco cheio, é muito chato. Então, se você não tem o hábito de fazer prova, provavelmente na sua prova de verdade, aquela prova que você está querendo muito, não vai dar certo. Você vai ficar ansioso, você não vai saber como fazer. É igual andar de bicicleta. Quanto mais você anda, melhor você fica. Com qualquer outro esporte. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Beleza? Já pegando esse gás e de preparação de prova, que vão ter algumas provas muito importantes ao longo desse tempo, todos já saíram alguns editais, outros já estão na expectativa de sair, a gente vai dar seguimento àquele estudo por questões de direito administrativo. Beleza? Quem ficar com dúvida em alguma questão, é só levantar a mão, ou levantar a mão não, é só ligar seu áudio e fazer sua pergunta. Pode me interromper à vontade. Estou aqui para vocês, nesse tempo, à noite, minha segunda-feira, tá tudo certo. Estou aqui para vocês, como em todas as coletivas, então podem perguntar à vontade. E se tiver dúvida de alguma outra coisa, também perguntem. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela, que eu já deixei aqui tudo pronto para vocês. Cadê? Essa aqui. E agora eu boto aqui, cadê ele? Espera que não vai dar certo isso. Pequeno erro de ajuste. Pronto. Estão vendo minha tela? Alguém fale comigo.
Sim. Tá Sim. vendo? Beleza. Sim, Aqui tem concursos, né? Peraí, eu não tô gostando muito disso, não. Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer de uma outra forma. Deixa eu puxar pra tela do lado. Porque senão eu não consigo ver vocês direito. Peraí. Não é isso que eu quero, não. Eu abro 1 milhão de páginas e aí fico confuso. Pronto. Agora mais fácil assim. E agora? Tudo certo aí? sim. Então. Sim. Peraí. Não foi sim, não. Foi não. Pronto. Aqui. O maior. De boa? Todo mundo vendo de boa? Bom, vamos seguir. Direito administrativo. Hoje a gente vai para a organização administrativa. Quem perdeu a última já está no canal do YouTube, lá, Princípios Administrativos. Inclusive a última também que eu comentei e analisei com vocês a prova da PC Goiás, de delegado, eu também já coloquei lá. Por quê? Porque eu fiquei irritado. Então já para dar um choque de realidade, eu já botei lá para vocês, tá bom? Vamos lá. Quem está desligando a câmera pode ligar de volta, viu? Os ministérios são exemplos de órgão público, detentores de autonomia administrativa e técnica, exceto financeira, com personalidade jurídica própria, integrantes da cúpula da administração federal subordinados diretamente à chefia do Poder Executivo, que, quanto à posição estatal, classificam-se em órgãos públicos independentes ou denominados entidades da estrutura da administração pública indireta. Cadê o chat? Aqui. E aí? O que são órgãos públicos? Alguém sabe me responder o que são órgãos públicos? Órgãos públicos são centros, núcleos de competência, divisões dentro de uma mesma estrutura para exercer as atividades, a forma de desconcentração. Nós vamos delegar tarefas a diferentes setores. Pode haver desconcentração em entidade da administração indireta, lembrando que desconcentração é quando você simplesmente divide as atividades, mas você não está criando uma nova pessoa jurídica. Na descentralização, você cria uma nova pessoa jurídica. A descentralização ocorre com as entidades da administração pública indireta. Autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista e por aí vai. Aí a pergunta de novo. Pode haver desconcentração na entidade da administração indireta? Como se fosse uma subdesconcentração? Não. Olha os conceitos. Desconcentração, descentralização. Uma subdescentralização, porque a administração indireta já é descentralizada do órgão. E aí a pergunta é se entre elas pode ser ainda... Já complicou demais. Vamos para o conceito de novo. O que é desconcentração? Você divide na estrutura, você delega várias tarefas a diferentes setores para melhorar a atividade, para dar eficiência. Isso é desconcentrar, mas em nenhum momento você criou uma nova pessoa jurídica. Quando você descentraliza, você está criando uma nova pessoa jurídica. Correto? Aí a minha pergunta, pode haver desconcentração dentro da descentralização? Agora entendi a pergunta e acredito que sim. Por quê? Você vai criar órgãos, enfim, que auxiliem ali o exercício da atividade do que foi descentralizado, né? Isso, meu garoto. Boa! Exatamente. É só vocês pensarem em qualquer... Pensa na autarquia. Vocês já foram na autarquia? Já foram dentro de uma empresa pública? Não tem vários setores na Caixa Econômica? Caixa Econômica mesmo, você vai na Caixa Econômica, tem as agências, tem o prédio lá central da administração, não tem isso, essa divisão toda? Isso é o quê? Uma desconcentração. Então, sim, pode haver desconcentração dentro de uma entidade descentralizada.
Isso é básico, isso é justamente para funcionar a atividade. Mas aí a gente volta na questão. Quando a gente tem os órgãos públicos, a gente tem as classificações dos órgãos. Alguém lembra dessas classificações? Classificações dos órgãos públicos. Vamos lá. Quanto à posição estatal, os órgãos podem ser independentes. Independentes são aqueles previstos diretamente no texto constitucional e não possuem, não sofrem qualquer relação de subordinação. Eles podem ser autônomos, que estão vinculados diretamente aos independentes e localizam-se na cúpula da administração pública. Os superiores, que são aqueles que possuem atribuição, direção, controle e decisão, mas que estão sujeitos ao controle hierárquico de uma chefia mais alta, e os subalternos, que são órgãos de execução. Quanto à estrutura, podem ser simples ou unitários, simples, constituídos de um só centro de competência. Compostos, que são, na sua estrutura, reúnem diversos órgãos, exemplos, ministérios, secretarias estaduais. Quanto à atuação funcional, eles podem ser singular ou unipessoal, só há um agente, no caso prefeitura, presidência da república ou colegiado, que são os pluripessoais, tem vários agentes. Exemplo, o STF. Lembraram? Rapidinho? Da classificação dos órgãos públicos. Aí os ministérios. Eles são órgãos públicos, correto? Não é criado uma entidade, não é criada uma personalidade jurídica própria para o ministério. A diferença básica da administração direta e indireta é que na direta não tem personalidade jurídica. Na indireta, você cria uma nova pessoa jurídica. Essa é a diferença primordial entre os dois. Mas e aí? Nós temos o ministério e um órgão público. Qual é a classificação deles? Detentores de autonomia administrativa e técnica, exceto financeira? Errado. Os ministérios têm autonomia financeira. Eles têm personalidade jurídica própria? Errado também. Por quê? Porque são órgãos públicos, cara. A diferença são entidades da administração direta. A diferença básica é que os entes da administração direta não têm personalidade jurídica. Quanto à posição estatal, classificam-se em órgãos públicos independentes, eles são aqueles superiores diretos lá do texto constitucional, derivam diretamente do poder. Quais são aqueles que derivam diretamente do poder? Presidência da República, governadorias, prefeituras, Congresso Nacional, Câmara. Tem que ligar a negócio. Então, eles não são independentes, eles estão vinculados aos órgãos independentes. Nessa classificação, eles seriam autônomos, eles estão na cúpula da administração pública. E aqui é claro que não, né? Administração indireta. Então, vamos lá. Qual é a classificação dos órgãos autônomos? Integrantes da cúpula da administração pública federal, ou federal, ou estadual, no caso, os ministérios são da federal, subordinado diretamente à chefia do Poder Executivo. Letra C. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Questão muito simples e vocês travaram. Dá vontade de estudar direito administrativo de novo, né? Vamos lá. Estou com o comentário aberto aqui, por quê, velho? Em relação à administração indireta, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. Quem é quem aqui? Petrobras é o quê? Empresa pública? Empresa pública, Petrobras? Flávio vai ser o único a responder? Cadê? Carol? Acho que Aleide, cadê vocês aí? Priscila? Oi. Oi, tudo bom? Tá viva? Te acordei? Desculpa. Não acordou, não. Petrobras é empresa pública, né? Vou junto com um colega. Ela é Sociedade de Economia Mista. Uhum. Boa noite, eu tô no celular e tá muito pequeno, eu sou meio ceguinha, não enxergo não. Aí só escuto uma vez, aí eu tô meio que me abstendo. Mas eu vou Petrobras. Qual é a classificação da Petrobras? Sociedade de Economia Mista. A Dani acertou.
qual é a diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? Bora, Dani. Me mate de orgulho. A empresa pública, capital 100% público. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Precisa ser capital unicamente federal? Não, pode ser pode unir União, Estado e criar uma empresa pública, mas o capital é 100% público. É só vocês lembrarem que a Petrobras tem ação na Bolsa. E a sociedade de economia mista, o capital majoritário votante é público. A administração pública tem que ter 51% dos votos. Então, aquele capital votante. Petrobras, só para vocês terem, só por curiosidade, Petrobras tem 2 tickets na Bolsa, Petri 3 e Petri 4. A União detém, em torno das ações, coisa de 33%, eu acho que 37% das ações da Petrobras. Por quê? Porque ela tem a maioria em Petri 3, que é a ação votante, ação ordinária, aquela que tem direito de voto. Petri 4 já é aquela de dividendos, que a galera quer receber dinheiro. Você não tem direito a voto, mas recebe preferencialmente os dividendos. Então ela tem a maioria do capital votante. Não esqueçam, Petrobras é uma sociedade de economia mista. Outra diferença, foro. No caso da Caixa Econômica Federal, como é uma empresa pública federal, os julgamentos das ações, o acionamento judiciário é inteiramente na Justiça Federal. A sociedade de economia mista, no caso da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista federal, ainda assim, o julgamento das ações vai ser para a Justiça Comum. Não existe foro da Justiça Federal para a sociedade de economia mista. Alguma dúvida nisso? Pegaram a diferença? Essas são as diferenças. Tiago, Oi. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo a todos. Com relação ao INSS, é exclusivamente federal? Como assim? As ações? Tá falando? Sim. As ações? Mas o INSS ele não é uma empresa pública. Uhum. Eu tô tendo eco. Peraí. É uma autarquia. Exatamente, é uma autarquia. O INSS é uma autarquia. No caso das autarquias federais, além de gozar dos privilégios da fazenda pública, as ações são julgadas de acordo com a Justiça Federal. Por quê? Está lá previsto no artigo 109 da Constituição. Seguindo, INSS, autarquia... Perdão, Oi, Flávio, me chamou. só para assentar. Então, toda empresa, sociedade de economia mista, toda empresa que for litigar com particular é justiça estadual, né? Exceto se tiver um litisconsórcio tipo União, que aí entra para federal. Se não atrair interesse federal, interesse público da União, né, que está aqui daquelas causas, daquelas hipóteses que estão lá previstas no artigo 109, vai ser da Justiça Comum. Tem um questionamento feito, e eu não lembro ali de cabeça agora. Tem que pesquisar depois, e depois vocês me lembram que eu falo para vocês. Mas um questionamento feito a caso das ações trabalhistas, se seria a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, mas aí é mais profundo, tá bom? Então tá, Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Para vocês terem ideia, para vocês não terem dúvida, às vezes quando vocês pegarem uma empresa lá que vocês não conhecem, é só vocês pensarem. Você já ouviu falar em algum momento, noticiário, alguma coisa assim, que essa empresa está sendo negociada na Bolsa? Está sendo negociada na Bolsa de Valores? Existe capital privado. Se existe capital privado, é Sociedade de Economia Mista. Tá bom? Petrobras, Sociedade de Economia Mista. INSS, autarquia. Caixa Econômica Federal, empresa pública. E a FUNAI é uma fundação pública. Então, a ordem é 4, 1, 3, 2. É isso? No caso da FUNAI, Tiago, também é na Justiça Federal, né? A legitimidade. Vamos lá. Aí foi uma boa pergunta isso. Por quê? Porque agora a gente diferencia autarquia de fundação pública. O que é uma autarquia? Autarquia é aquela entidade criada por lei, artigo 37 da Constituição Federal, eu só não lembro o inciso certinho, mas está lá. Autarquia, aquela entidade criada por lei para exercer uma atividade típica de Estado. E o que é uma atividade típica de Estado? É aquilo que o Estado não pode delegar aos particulares. Por exemplo, fiscalização de trânsito,
controle da Previdência Social, controle ali, eu falo gestão da Previdência Social, atividade de polícia, polícia administrativa. Tem um questionamento feito assim, porque, para vocês terem ideia, as universidades públicas são consideradas autarquias. Elas são autarquias, chamada de autarquias educacionais. Mas a atividade de educação não é uma atividade totalmente típica de Estado, até porque o Estado pode delegar aos particulares, né? Particulares em colaboração com o Estado. Só que, como a nossa Constituição coloca lá como um dos deveres do Estado da educação, então eles entendem como atividade também típica, então, no caso, poderia sim ser autarquia. Isso é autarquia. Fundação pública, o que é? Fundação pública, o que é uma fundação? Fundação é quando você pega um patrimônio e você destina ele a uma finalidade. Você vai ter lá um conjunto de patrimônio e você vai dar ele a um fim. Ele vai exercer algum tipo de utilidade, a uma destinação específica. Lógico que não é qualquer destinação específica, tem uma lista lá, a lei que rege as fundações, ela tem interesse artístico, educacional, blá, 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 um monte de coisa. Isso é a fundação. No caso da fundação pública, ela é autorizada a criação por lei. Olha o que diferencia as autarquias das fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. A autarquia, ela é criada por lei. No momento que a lei entra em vigor, cria a autarquia. Não precisa de registro em qualquer tipo de órgão para ela nascer. Ela nasceu, teve a personalidade jurídica iniciada a partir da entrada em vigor da lei. No caso das fundações públicas, das empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação, mas ela só vai nascer quando fizer o registro, tiver os seus atos constitutivos registrados no cartório competente. Beleza? Então, a fundação pública, ela é autorizada a criação por lei, a lei vai destinar lá um patrimônio específico, a finalidade dela, e também vai dizer qual vai ser a natureza jurídica dela, porque a fundação ainda tem esse problema, que a fundação pública, ela pode ser de natureza pública ou de natureza privada. Quem vai dizer qual é qual? A lei, que autorizou a criação. E qual a diferença? A diferença é que uma fundação pública de natureza pública vai ser considerada uma autarquia. E era onde que eu queria chegar, que a sua pergunta me lembrou. A fundação pública de natureza pública, ela será chamada de autarquia fundacional. Então ela vai ter o mesmo tratamento da autarquia. E aí a gente pega para aquele foro. Mas a fundação pública de direito privado, ela não vai ter a natureza jurídica de autarquia. E o foro dela, como é que fica? Vamos dar uma olhada na Constituição, no artigo 109. Na dúvida, sempre na Constituição. Deixa eu catar aqui o artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponente, exceto as de falência, as de causa de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, a fundação pública, mesmo federal, de direito privado, ela não entra aqui, ó, na competência da Justiça Federal. Então, vai ser julgada na Justiça Comum. Mas a fundação pública de natureza pública, que é considerada entidade autárquica, vai ser a competência da Justiça Federal. Pegaram? Quem errar isso em prova, eu mato. Bora. A manifestação da vontade do Estado por meio de uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que a integram corresponde à teoria da imputação, da responsabilidade, do órgão, da representação ou da outorga. O que é isso? Temos algumas teorias. Eu nem escolhi essas questões, viu? Eu só fiz o negócio. Mas temos algumas teorias que justificam a relação entre o Estado e seus agentes. Nós temos a teoria do mandato, e ela foi desenvolvida a partir
um instituto típico de direito privado. A relação entre o Estado e seus agentes públicos teria fundamento no contrato de mandato. Por exemplo, uma procuração. Você é advogado, vai lá e faz uma procuração. Aí, nesse caso, nessa teoria, o agente público ele seria uma espécie de mandatário da pessoa jurídica de direito público, agindo em seu nome e sob a responsabilidade dela, em razão da outorga específica de poderes. Essa teoria é criticada por quê? Porque o Estado não tem vontade própria. O Estado não pode outorgar nenhum mandato porque ele não fala. O Estado não é uma... O Estado... Ele não manifesta a vontade. A manifestação da vontade dele é através dos seus próprios agentes. Correto? Mas aí a gente tem outras teorias. Teoria da representação. Nesse caso, o agente público seria equiparado a um representante de pessoas. Pensa aquelas pessoas, a incapacidade civil, por exemplo, ou menor de idade. Então, o agente público seria uma espécie de curador do tutor do Estado. A crítica é que você está equiparando as pessoas jurídicas de direito público aos incapazes, e, além disso, você vai admitir que o incapaz pode outorgar a sua representação a terceiros? Não dá, né? Aí tem uma outra teoria, que é a teoria do órgão ou da imputação, que, nesse caso, presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus órgãos, que são partes integrantes da estrutura dela. Nesse caso, quando o agente está exercendo uma função no órgão, essa teoria considera que está havendo atuação própria do Estado. Ou seja, os atos praticados pelo agente público são atos da própria pessoa jurídica. Fala-se em imputação e não em representação. E essa é a teoria adotada no Brasil. Aí agora a gente volta para a questão. Compartilhando tela, 1, 2, 3. A manifestação da vontade do Estado por meio de uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que a integram corresponde à teoria da... Acabei de explicar. Imputação. Da imputação? A manifestação da vontade do Estado por meio de uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que a integram corresponde à teoria da imputação. Vamos seguir. Errado, letra C, a teoria do órgão. Só que tem um problema. Por quê? Na visão, na doutrina, teoria da imputação e teoria do órgão é a mesma coisa. A visão mais básica da doutrina. Pode ser que algum doutrinador ele tenha... Deixa eu até ver isso aqui, velho. É, a teoria do órgão. Eles falam em imputação volitiva. Exatamente, foi isso que eu também pensei. Tem um doutrinador que fala que a imputação, no caso, não poderia ser chamada teoria da imputação, porque haveria uma vontade do Estado. De novo, o Estado não manifesta vontade. Foi isso também que eu pensei. Então, a letra C é a correta teoria do órgão. Mas se não tiver teoria do órgão, marque teoria da imputação, porque muitos doutrinadores utilizam os duas como sinônimo. Beleza? O que diferencia, nesse caso, a imputação do órgão, só retomando, você falou que o Estado é como se ele... É porque alguns... fosse não, vamos lá. É porque alguns doutrinadores, eles dividem teoria da imputação e teoria do órgão. A maioria da doutrina entende que teoria da imputação e do órgão é a mesma coisa. Por quê? Porque o Estado está imputando o agente para exercer sua vontade. O agente que trabalha na função daquela, que trabalha no órgão, exercendo o núcleo de competência. Só que alguns doutrinadores dividem teoria da imputação e teoria do órgão, porque dizem que você não pode, o Estado não poderia imputar a alguém algo, porque o Estado não tem vontade. O Estado não exerce vontade. O Estado é uma pessoa jurídica abstrata. Tiago, posso falar aqui? Sim. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho aqui no Google, né? Aí tem um até que fala assim, ó. O princípio da imputação volitiva, base da teoria do órgão, o princípio do direito administrativo estabelece tal. Então,
eu também tinha estudado esses dias e realmente eu vi também que, em regra, eles não fazem essa distinção, não. Teoria da imputação e teoria do órgão é a mesma coisa. Mas foi legal, tipo, tá certo, viu, Flávio? Você estava certo na sua resposta. Se não tivesse teoria do órgão, tivesse só teoria da imputação, tava certo. Mas é o que eu falei, tem alguns doutrinadores que dividem. Então, quando tiver os dois, o que você faz? Teoria do órgão. Não tem erro. A necessidade de ser expressamente indicada na lei a atividade a ser exercida descentralizadamente pela entidade da administração indireta evidencia a obediência ao princípio, destrinchando a questão com calma. Porque você pega uma questão dessa, você já assusta. Então, o que você faz? Vamos lá. A questão está pedindo a necessidade de ser expressamente indicada na lei a atividade a ser exercida descentralizadamente. Então, nós estamos falando de uma entidade de administração pública indireta. E ele fala de novo, a entidade de administração pública indireta evidencia a obediência ao princípio. Então, ele está pedindo qual é o princípio que determina que a lei deve indicar expressamente a atividade que vai ser exercida pela entidade da administração indireta. Reserva legal. Temos um, reserva legal. E aí? Controle. Temos dois, controle. Vamos lá. Especialidade. Especialidade. Eu quero ver mais. Não, Especialidade. votação no Segurança chat. jurídica. Bota lá no chat. Quem acha a letra? E segurança jurídica. Eu vou marcar. Não, vocês estão chutando cada um. Eu quero ver votação no chat. Bora lá. Eu não vou responder essa, não. Pode só dizer as opções que tem aí, que eu não enxergo. A, B, C, D, E. Controle é A, impessoalidade é a B, reserva legal é a C, especialidade é a D e segurança jurídica é E. Vocês têm 10 segundos. Para mim, é especialidade. Vamos lá. Vou contar aqui agora. Temos reserva legal, qual vai? C. Temos C. Deixa eu ver quantos Cs. Temos 3 Cs. Temos 2D, 2A e 1E. Então, vamos na reserva legal. Está errado. Por quê? O que é especialidade? Quando você dá uma destinação correta a uma coisa. Você transforma aquela coisa com uma coisa especial, uma coisa ordinária. A coisa ordinária é uma coisa comum, a coisa especial é aquela coisa que tem uma finalidade em si mesma. Por exemplo, lei penal especial. É uma lei que trata de um assunto específico. Então, é exatamente o princípio da especialidade que vai determinar que a lei verse sobre um assunto específico. Resposta correta, letra D. E aí vocês ficam me enchendo o saco, né? Ai, não quero estudar princípios. Não, pra que princípios administrativos? Por quê? Boto lá o vídeo, pra ficar fazendo negócio, pra que vídeo, né? Princípios administrativos. Besteira, velho. Não tá no meio edital. Estude direito administrativo sem ter princípios. Quero ver quem passa em prova. Vamos lá. A autarquia federal, alfa, regularmente constituída, desempenha funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas de Estado. Ó, falou o conceito de autarquia. O que é autarquia? Para desempenhar funções que não têm caráter econômico, a autarquia não exerce atividade econômica. Seja de exploração de alguma coisa, seja de intervenção no livre comércio, não faz, cara. Mas ela regula. A autarquia pode regular a atividade econômica? Atividades que são consideradas atividades econômicas ou laborais? Pode. Claro que pode. As autarquias profissionais, o que elas fazem? Regular as atividades laborais. As agências reguladoras, o que elas fazem? É regular atividades econômicas sensíveis ao Estado. Telecomunicações, cinema, medicamentos, por aí vai. Só que ela não pratica atividade econômica. É para isso que são criadas as empresas estatais, para justamente intervir naquelas atividades econômicas de interesse público ou
que garanta a segurança nacional, atividades econômicas que o Estado precisa intervir. Tá bom? Vamos lá. Autarquia Federal Alfa, regularmente constituída, desempenha funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas do Estado. De acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de direito administrativo, é correto afirmar que a Autarquia Federal Alfa integra a administração direta federal e exerce atividades de inegável interesse público? Não. Matou no direto. Exerce atividade de inegável interesse público, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado? Não. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Faz parte da administração indireta federal, aí tá certo. E ostenta personalidade jurídica de direito privado? Pelo amor de Deus. É pessoa jurídica de direito público e foi criada por lei específica? Corretíssimo. A autarquia, ela é criada por lei específica. É o princípio da especialidade aí. A lei específica, uma lei específica, não pode ser uma lei, vamos fazer uma mudança no orçamento e botar a autarquia no meio. Não. É uma lei específica que é criada a autarquia. Não, que já é poderes, já é adiantar as coisas. Será? Essa aqui é boa. Vamos lá. Sobre a aplicabilidade da lei de licitações e contratos à sociedade de economia mista. É correto, à luz da jurisprudência do STF, afirmar que todas as sociedades de economia mista devem seguir o regime jurídico estabelecido pelas leis federais 8666 e 14133? Apenas a sociedade de economia mista exploradoras de atividade econômica devem seguir o regime jurídico estabelecido pelas leis federais que regulam o processo licitatório? Nenhuma sociedade de economia mista tem o dever de seguir as regras das leis federais 8666 e 14133. Sociedade de economia mista são equiparadas às empresas públicas e todas podem contratar sem o procedimento licitatório algum. E sociedade de economia mista que explorem atividades econômicas seguem regras próprias para licitação e contratação, diferente daquelas estabelecidas pelas leis federais de licitação. Qual é a alternativa correta, segundo o STF? E aí? Eu acho que A é. Eu lembro que eu vi um julgado parecido. Só tô tentando lembrar se. É, porque tem algum artigo nessa lei 14133 que fala que não se aplica a Sociedade de Economia Mista, não é isso? Ou estou confundindo com algum outro? Acho que eles têm que tomar por base os princípios que regem a lei de licitação, né? Preservando moralidade, uma série de critérios. Creio que não me recordo, mas parece que não existe uma exigência, mas existe uma determinação no sentido de que sigam alguns princípios ligados nessas leis. Agora, já tem a lei nova aí? Vamos lá. Vamos lá. O STF, em março de 2021, decidiu que a Petrobras não é obrigada a seguir a lei de licitações. Por quê? Disse o STF que as empresas de economia mista sujeitas à ampla concorrência do mercado não devem seguir as restrições impostas pela lei de licitações para a contratação de serviços, porque o regime da lei é incompatível com a agilidade própria do mercado privado, movido pela intensa concorrência das empresas. Foi exatamente o que diz a AE. Não tem como, cara, se ela participa da concorrência comercial, né?
você participa da disputa comercial, fazer todo o processo licitatório igual quando está uma contratação com o Estado, porque vai colocar elas em pé de desigualdade com as outras empresas. Então, aquelas empresas que explorem atividade econômica, exemplo da Petrobras. Mas uma empresa estatal que explore serviço público, tipo, essencial, ela precisa licitar. Entendeu? É justamente para essa regra de concorrência, para não ficar em patamar diferenciado ao comércio, ao livre comércio. Para terminar, imagine que Gama é entidade da administração indireta federal que ostenta personalidade jurídica de direito privado e foi criada por meio de autorização de lei específica. Gama foi constituída necessariamente sob a forma de sociedade anônima e tem capital misto, mas a maioria do capital votante é do poder público. De acordo com o ordenamento jurídico, diante da descrição acima, entidade Gama é uma o quê? Olha as informações. Entidade da administração indireta federal. Oi? Não, eu ia pegar a sua frase, se tem capital aberto, já me direciona lá para a Sociedade de Economia Mista. Exato. As informações estão aqui, ó. Administração indireta federal. Ostenta personalidade jurídica de direito privado. Se é de direito privado, só podia ser fundação pública, que tem natureza de direito privado, ou uma das empresas estatais. Foi criada por meio de autorização de lei específica. Constituída necessariamente sob a forma de sociedade anônima SA. E aí temos mais uma diferenciação entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. A empresa pública, ela pode ter qualquer forma que a regulamentada pela lei civil. Ela pode ser responsabilidade limitada, pode ser SA, pode ser qualquer coisa. Já a sociedade de economia mista somente pode possuir a forma de sociedade anônima. Capital misto. Então, esses dois é que matam, ó. Forma de sociedade anônima e capital misto. E maioria do capital votante é do poder público. Sociedade de economia mista. Não tem nem erro. Deixa eu ver se eu acho mais uma interessante, só para terminar aqui, legal. Não. Não. Vamos ver essa aqui. Assinar a alternativa correta. Sobre a administração pública, direta e indireta. As autarquias são criadas por lei, possuem personalidade jurídica de direito público e autonomia política administrativa. Isso está certo? Aparentemente tá. Sim. Aparentemente tá, mas vamos olhar os outros. Empresas públicas e sociedade de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e estão sujeitas a controle estatal interno e externo. Isso está certo? Entes da administração pública indireta, detentores de personalidade jurídica de direito privado, não se submetem à exigência de concurso público para a contratação de seus empregados. Está errado. Tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista têm que fazer concurso público. Os privilégios da fazenda pública são extensíveis à sociedade de economia mista que exerçam suas atividades em regime de concorrência e distribuam lucros a seus acionistas. Errado. Mas os privilégios da fazenda pública podem ser extensíveis à sociedade de economia mista? Quando? Quando exerce atividade típica de Estado. Não. Não? Vai, Carol. Eu sinto que você sabe. Bora? Quem me diz essa? Pense nos Correios. Atividade exclusiva, né? A resposta correta é quando presta serviço público essencial. Em caráter de monopólio.
As agências reguladoras independem de lei específica para sua criação e caracterizam-se pela independência administrativa e financeira. O que é agência reguladora? Vocês nunca mais esquecerem. Agência reguladora é uma autarquia qualificada. Só isso. Ela não... É lógico, ela tem outras características, mas a grande diferenciação dela era que é uma autarquia qualificada. Pense numa autarquia que tomou bomba e tem mais poder do que as outras. É uma agência reguladora, tem mais privilégios, algumas coisas assim. É uma agência reguladora. Mas ela é uma autarquia. Ela não vai deixar de ser uma autarquia. Se ela é uma autarquia, ela vai ser criada por lei específica, assim como uma autarquia. E uma agência executiva? O que é uma agência executiva? A agência executiva vai ser aquela autarquia ou fundação pública. Então, a agência reguladora é uma autarquia qualificada. Então, ele só vai ser uma autarquia. No caso da agência executiva, ela vai ser uma autarquia ou fundação pública que celebrem contrato de gestão com o Ministério Supervisor. É esse contrato de gestão dá essa qualificação de agência executiva para ter alguns privilégios, para ter um controle, para ter maior orçamento, coisas desse tipo. Mas voltando à questão. Sabemos que a C está errada, sabemos que a D está errada e sabemos que a E está errada. Então, vamos voltar. As autarquias são criadas por lei, possuem personalidade jurídica de direito público e autonomia política e administrativa. Letra A. Empresas públicas e sociedade de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e estão sujeitas a controle estatal interno e externo. Qual que vocês acham correta? Voto no chat. Eita. Vocês estão pensando que é A mesmo ou vocês estão chutando A? Vocês têm certeza, né? Faz parte da administração indireta, né? Logo, ela não depende dos entes federativos, da administração direta, né? E como tu tinha falado, ela tem personalidade, ela é uma PJ de direito público. Beleza, vamos lá, vamos marcar, tá? Mas eu acho engraçado que é isso, que dá uma pressionada e a galera já tremeu, sabe? Você tem certeza disso? Vamos lá, errado. Por que tá errado a letra A? Primeira coisa, por que tá errado? Porque a letra B tá mais certa. Realmente, ó. Possuem personalidade jurídica de direito privado e estão sujeitos a controle estatal interno e externo. Isso daqui tá certo. Tá tudo certo. Mas onde está o erro da A? Quem me disse? Autonomia política e administrativa? Elas possuem? Autonomia política. O grande erro da letra A é a parte de autonomia política. A autarquia ela tem autonomia financeira e administrativa, mas ela não vai ter autonomia política. Porque autonomia política é a capacidade de legislar. Entenderam? Fechou? Bom, pessoal, foi hoje nosso primeiro encontro do ano. A gente está aqui. Para quem entrou agora, para quem não está acostumado, nós temos dois desses por mês. Em regra, na primeira, segunda e terceira segunda do mês, às 9 horas da noite. É exclusivo para quem está lá no grupo. Então, sempre vou botar o link lá, vou marcar com vocês. Geralmente, nesses encontros, a gente faz isso, ou a gente treina algumas questões, eu trago lá um tema, às vezes eu posso trazer alguma lei para tratar com vocês, posso dar aula de alguma coisa, ou posso comentar e corrigir algumas questões de alguma prova específica. Então, sempre que vocês fizerem prova, mandem lá para mim no e-mail, se acharem uma prova interessante, podem mandar no e-mail para mim, mandem a prova com gabarito, eu vou dar uma analisada nela e trazer aqui para vocês, beleza? Não saiam ainda, mas a nossa próxima vai ser daqui a 2 semanas, provavelmente na segunda, provavelmente também às 9 da noite, beleza? Beijos e até a nossa próxima aula. Não saiam ainda.